Dicas de replantio das mudas das flores de maio. Eu vou estar preparando o substrato e vou estar plantando em copinhos desse tipo, pequenos. E vou estar usando bandejinhas assim. Essa aqui eu comprei uma bandeja grande e eu recortei ela. Aqui já tem algumas mudinhas que eu já fiz o replantio. E vou estar replantando essas daqui. Essas aqui são minhas micro enxertias. Já faz um mês que eu fiz. E olha que legal que tá. Também eu vou estar dando dica desta clonagem de micro enxertia. Aqui também. Enxertia. Tá enxertada aqui, aqui, aqui também. Até então, tá até soltando o botão. Tá vendo aqui? Ó. Vou estar falando como que funciona essas micro enxertias. Esse aqui ele vai receber ainda o cavaleiro. Aqui também vai receber o cavaleiro. Esse aqui também. A gente escolhe uma plantinha bem saudável e que esteja já enraizada, assim como essa daqui, né? Ó. Bem saudável, mais grossinha, assim, ó. Que as folhas estejam mais suculentas, né? Pra tá fazendo esta micro enxertia de flores de maio. Esse aqui será um assunto para outro vídeo. Super bacana. Essas mudinhas de sementes, elas demoram muito até elas chegar a florir. De 6 a 8 anos. É o que fiquei sabendo, né? E na micro enxertia, mais ou menos 3 anos. Ela se desenvolve mais rápido. No substrato eu vou estar misturando um pouquinho desse esterco bovino. Eu comprei ele esses dias. Ele é um fertilizante orgânico, da pureza da classe A. Ele é indicado para vasos e floreiras, 100% natural. Esse adubo aqui, esterco de gado. A textura dele é bem legal. A textura dele é desse jeito. Ele tem um cheirinho bem de terra, ele tá bem curtido. Vou estar colocando um pouquinho, misturando no substrato que eu vou preparar para essas mudinhas. Germinadas por sementes. Eu comprei esse substrato que é para mudas. Ele já vem pronto, esterilizado. A textura dele é bem assim, é de substrato, não tem nada a ver com terra vegetal aqui. Aqui é um substrato para mudas. Pede no Garden, na floricultura, substrato para mudas. Eu vou estar misturando um pouquinho de esterco de gado, isso daqui. Ó, eu derramei aqui já nessa bacia. Chega bem pertinho aqui para ver como que é o composto dele. É um substrato bem bom para mudas, ó. Aqui eu coloquei 3 quilos de substrato e vou estar colocando umas 3 medidinhas desse vasinho menor aqui, ó, de esterco bovino. Uma, 2, 3, pouquinho,
Pra não correr o risco de queimar a raiz da mudinha, ó. É um vasinho pequenininho. Esse a gente compra de suculentinha pequena. 3 medidinhas de esterco bovino. Ó. É isso que esse substrato que eu vou plantar as mudinhas desses sementes germinadas das flores de maio. Daí é só misturar bem misturadinho com o esterco bovino. As sementes das flores de maio, quando a gente coloca elas para germinar, a gente não precisa se preocupar com a adubação do substrato que vai ser germinado, porque ela já tem os nutrientes da própria sementinha que vai nutrir e fazer ela germinar e crescer. No momento que cresceu, as minhas estão já indo para 4 meses que eu fiz a semeadura. Agora elas vão precisar de comidinha. Então a gente tem que saber o que a gente vai colocar de adubo para não estar queimando as raízes delas, né? Então agora é o momento que a gente precisa dar comidinha para aquelas mudinhas pequenas. Aqui está o substrato pronto, 100% comprado. Aqui estão os copinhos, os vasinhos, né, que vai ser plantado as mudinhas. E essas bandejinhas aqui, a gente compra essa bandeja grande e eu recortei ela. Fica melhor para guardar na estufinha. Então aqui vai ser colocadas essas mudinhas das flores de maio. Elas precisam ser mudadas porque aqui elas estão muito juntinhas, né? E elas já estão no tamanho bom para transferir e já começar a receber os nutrientes por adubação. E aqui tá o substrato, que eu vou estar colocando aqui no vasinho. Então aqui está essa pequena bandejinha já com substrato, alguns vasinhos também. Agora o melhor de todos é estar tirando essas mudinhas com muito cuidado e plantando elas aqui. E para isso eu vou estar usando essa espátula, empurrador de cutículas. Eu não tenho costume de tirar cutículas, eu nunca tirei. Esse aqui eu ganhei, essa espátula. Eu vi lá, eu falei, essa aqui vai ser minha pazinha predileta. Daí eu ganhei essa espátula. E como tá servindo para mim para tirar essas mudinhas? Eu não tenho costume de tirar a cutícula, então essa espátula não era minha. Então, aqui tá a mudinha e com essa espátula a gente tira já com o torrãozinho. Ela é bem durinha, essas mudinhas aqui. Bem durinha mesmo, olha aqui que gracinha. As raizinhas já tomando conta do substrato. Ó.
Mexe um pouquinho assim para soltar. E cuidadosamente pega essas mudinhas que são muito delicadas demais, ó. E a gente faz a separação delas. Então vamos lá, eu vou tá fazendo um buraquinho aqui. E vamos estar colocando esta mudinha aqui. E para nossa amiga espátula, vamos estar trabalhando com ela assim. Bem suavemente. Dá uma apertadinha para ela sentir firmeza, né? As raízes precisam se fixar. Uma mudinha já está plantada. Agora vamos para essa daqui. Fazemos um buraquinho. Pegamos ela e colocamos aqui. E com a nossa amiga espátula, ajeitamos ela bem delicadamente. E dá uma seguradinha. Pronto, mais uma mudinha plantada. E olha a saúde dessas mudinhas. Elas são bonitas e saudáveis. E a gente vai fazendo o buraquinho. Coloca a mudinha dentro do buraquinho, bem facinho. A espátula assim é muito bom porque a gente consegue ajeitar ela no lugar bem certinho. Puxar um pouquinho o substrato. Dar uma firmadinha nela. Nossa, eu vou ter mudas para doar e vender para as amigas. Eu não vou dar conta, é muita muda demais. Eu tenho muito mais lá, em outro lugar ali. Vou estar mostrando para vocês depois. Mas eu acho que eu não vou dar conta dessas mudinhas não, é muito demais. E nesses copinhos eu vou plantar assim mais 6 mudinhas. Daí eu vou estar colocando a mesma coisa aqui. Daí eu vou estar arrumando com a espátula. É uma coisa muito gostosa de se lidar. Estou amando em cultivar essas mudinhas por sementes. É muito legal mesmo. Logo vai estar uma planta bem crescida, grande. A gente cuidar muito para ela não ficar estiolada. Ela tem que ficar numa claridade muito bem adequada. Para ela não estiolar, não ficar uma planta comprida. Daí não vai dar certo. Então, daí aqui a gente arruma com a espátula, é bem facinho de estar mudando ela. Eu acho que ela gostou da espátula. Quer se agarrar. Aí a gente arruma assim, vai arrumando todas no vasinho, bem com paciência, que vai ficar tudo bonitinho. Ó, que gracinha de mudinhas. Daí elas ficarão assim, bem plantadinhas, só crescendo e recebendo um nutriente bem lento do esterco bovino. Os esterco orgânico, eles são de mineração bem lenta. Só que a gente também tem que cuidar, porque com excesso também pode queimar a raiz. Queimando a raiz, que tem os pelinhos absorventes, a planta ela fica estagnada e murcha.
Os pelos absorventes, elas são as estruturas das raízes que tira do substrato toda a água e nutrientes para a planta poder completar a vida do ciclo dela. Então, as raízes das flores de maio, elas são bem finas e além de ser bem finas, elas têm esses pelinhos. Dá pra ver aqui? Os pelinhos absorventes, que parecem teinhas de aranha aqui. Então, isso aqui são a estrutura das raízes que a planta consegue tirar do substrato todos os nutrientes. E a água também, né, para nutrir ela. Ó, aqui tá essas raízes aéreas porque elas estão dentro da estufinha, daí na estufinha ela cria aquela condensação, né? Mas elas estão bem saudáveis. Aqui, essa aqui é a minhas microenxertia. Então, adubo, excesso de adubo demais, adubos minerais, adubos sintéticos, adubos líquidos que são de liberação muito rápida, elas acabam matando esses pelinhos absorventes. E são esses aí que faz a planta estar bem, né? Então, esses pelinhos são as estruturas das raízes capazes de tirar do substrato toda a água e nutrientes que a planta vai precisar para completar as etapas do ciclo da vida dela. Por isso que o substrato compactado causa a morte prematura desses pelinhos. Por que às vezes a flor de maio, ela começa a murchar ou começa a despencar os galhos? Tem que verificar como que tá a raiz dela e se está produzindo esses pelinhos. Porque se a planta para de produzir esses pelinhos, ela vai ficar estagnada. Vai murchar e vai cair os galhos. Então, por isso que é bom saber o substrato que vai plantar a flor de maio. Um substrato bem drenado, né? Misturado com casquinhas de pinos. Então, a adubação tudo depende do bom que seja um fertilizante de liberação bem lenta. A cada de 3 a 4 meses, eu gosto de usar aquela de bolinha, os mocotes. Coloco algumas bolinhas na borda do vaso, aquela liberação bem lenta. E eu faço isso 2 vezes ao ano. Eu não costumo ficar adubando direto minhas flores de maio, porque é muito fácil estar acabando com esses belinhos absorventes. Então, já que as mudinhas são muito minúsculas, eu tô preferindo um vasinho menor, bem menor, tipo assim, ó. Porque o vaso pequeno, ele não vai ter muita umidade, né? Agora, se eu colocar isso aqui num vaso maior, num tamanho assim desses copinhos, ó, aqui tem mudinhas plantadas. Em vasinhos maiores, ele vai reter muita umidade aqui embaixo e vai apodrecer a raiz. Então eu tô preferindo plantar assim, esses menorzinhos, porque aqui ela vai estar confortável. Agora é só colocar dentro da estufinha e deixar ela se desenvolver, porque aí agora ela vai receber nutrição. Tem esterquinho bovino aqui. Então aqui estão as mudinhas replantadas com muito cuidado. Elas vão permanecer dentro da estufinha. Olha que coisa mais linda. Chega bem pertinho aqui, olha. Mudinhas e flores de maio semeadas por sementes. E aqui tá o adubinho, esterco de gado. Porque o esterco de gado, além dele ser um adubo orgânico, ele é de liberação lenta também.
Ele é rico em nitrogênio, fósforo, potássio e micronutrientes. Então eu tô apostando em adubação orgânica 100%. E disso daqui vai ser feito clonagem, né? As micros enxertia, cavalo e cavaleiro. Assim como aqui, ó. Cavalo e cavaleiro. Com essa seringa água de chuva, eu vou regar elas. Eu uso regar elas com a seringa, sempre por voltinhas assim, ó. Colocando aos pouquinhos. Gotejamento. Eu costumo regar todas assim, desse jeito. Tanto os vasinhos, ó. Pra deixar uma umidade bem natural. Então, como que eu molho as mudinhas germinadas por semente? Por gotejamento com a seringa. Desde que estragou meu borrifador, eu tô gostando de usar essa seringa agora. Eu acho porque tem cisco, às vezes, né, na água da chuva, e acabou entupindo o borrifador. Daí assim é regado todas as mudinhas, com gota a gotas. Daí é só pegar mais aguinha com a seringa. Muito fácil demais. Os vasinhos, mesma coisa, ó. Só na gotinha por volta, assim, ó. Sem encharcar, ó.